Mais informações para vocês, ó. O Rian Francisco, qual que é o plano do São Paulo para o jogador? Atacante, é um jogador importante, é um jogador que tem espaço na base, é um jogador que é muito bem visado. A gente já falou sobre o São Paulo ter este plano durante a pausa da data FIFA para que o Rian Francisco continue atuando no Sub-20, para que ele ganhe experiência, para que ele ganhe rodagem, para que ele volte a ganhar casca, porque ele está com uma lesão grave. Eu acho que poucas pessoas entendem a condição do Rian Francisco. Se o Rian Francisco conseguir voltar a atuar ainda este ano no profissional em alto nível, vai ser fantástico. Mas a ideia é ter toda a calma possível. O Rian Francisco ainda é muito jovem, o Rian Francisco ainda... Eu tenho certeza que o Rian vai dar certo com o São Paulo. Só que ainda são etapas. No Sub-20 ele ainda tem alternado um jogo bom, um jogo ruim, ainda tem perdido os gols, ele ainda está mentalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente se reencontrando depois das graves contusões que ele teve. Então o São Paulo não está querendo apressar esse processo. O São Paulo entende que já tem algumas opções mais experientes, que tem outras opções que podem ter rodagem, como Gustavo Santana e Paulinho, para não precisar acelerar todo esse processo do Rian. Até conversei com algumas pessoas do São Paulo para entender a visão do Dorival sobre isso. Primeiro, a visão do Dorival bate com a da diretoria, de não querer acelerar, só que o Dorival sabe, e internamente ele sabe que o Rian hoje talvez seja a maior joia dentro do São Paulo. Só que não tem por que queimar etapas deste momento. Tudo é processo. Então a ideia do Rian continuar. Treina com o profissional, porque ele é um jogador profissional, todo mundo sabe da capacidade dele como profissional. Treina com o profissional, tá lá no dia a dia, tá lá ganhando essa experiência, só que para jogar, continua jogando no Sub-20. Quando ele voltar, as bolas começarem a entrar, começar a voltar a ser artilheiro, e tecnicamente ele já tá mais bem postado, fisicamente tá legal, confiança. O Rian Francisco ele sempre foi um atacante muito confiante, que tudo dava certo. Então isso vai levar tempo, porque ainda tem, poxa, será que uma bola ou outra, eu posso ir com mais força, eu posso tentar isso, eu posso tentar aquilo. Então ele vai ganhando. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Tricolor de Fé pergunta, o que vocês acham do Vitor Sá? Bom, a gente estava até discutindo há pouco aqui no G4, né? Um jogador ok. Eu também acho jogador ok. Mas é que eu achava o Arthur um jogador ok, até que ele me surpreendeu positivamente. Não tem nada a ver um com o outro. Eu gosto mais do Arthur que do Vitor Sá, mas acho o Arthur mais versátil. Eu não acho o reforço ruim. O Vitor Sá é um atacante de força pelo lado, é isso? Isso. Que já tem 32 anos. Vai assinar 3 anos de contrato. Eu acho que não é a prioridade do São Paulo essa posição. Essa é a nossa grande questão. Sim. Em relação à idade e tal, é aquilo. O São Paulo só consegue contratar hoje jogadores nessas condições, em fim de contrato e, portanto, nessa idade. Está buscando um zagueiro mais ou menos também com esse perfil. João Arthur, depois do Tricolaços de quarta, qual a opinião de vocês sobre SAF? Sabia que essa pergunta viria. Olha, eu não fechei questão, não, vira SAF hoje, não é isso que eu tô falando, não é isso, mas eu acho que eu tava na pista certa com tudo que eu tô falando. Eu acho que é um momento do futebol brasileiro que não é mais possível você apenas flamengar, olha, eu vou economizar tudo que eu puder aqui, eu vou em frente. Eu acho que não. O São Paulo chegou numa situação tal, e os adversários estão numa situação tal, os principais, né, Flamengo e Palmeiras, que ou se tem uma injeção de capital, seja ela de onde vier, ou o São Paulo vai ficar andando para o lado, como está andando para o lado agora, e às vezes para trás. Então eu saí mais convencido disso. O Rodrigo entende que só uma SAF é possível. Eu imagino que eu estou tendendo para isso. Diga, Arnaldo. Eu achei primeiro interessante o retorno de todos vocês. Sim. Eu acho que esse tricolor foi bem impactante mesmo. Fez todo mundo parar para pensar. Porque ali não tinha um defensor da SAF por princípio, como o Diego Fernandes, por exemplo, que também acha que o São Paulo não tem solução fora ou porque seria a parte interessada. Ou que pudesse ser parte interessada, mas sim um cara que é o cara que elaborou, o que mais entende de SAF no futebol brasileiro, basicamente. E que, por acaso, é São Paulino. E tentou fazer isso no São Paulo pela primeira vez. O que eu acho ali é que, pra mim,
dúvida em relação à transformação em SAF são os exemplos que temos. Os exemplos não bem sucedidos que temos, né? Incluindo o Botafogo. Ele procurou dizer que já são mais de 100 SAFs no Brasil e tal, que hoje dá para você, com as experiências bem sucedidas e não tão bem sucedidas, ter mais condição de elaborar o seu modelo ideal de SAF. Aí ele citou também nesse programa a questão lá da SAF possível do Fluminense, né? Aí, né, o modelo Fluminense, 35 milionários criando um fundo, 35 milionários do torcedores do Fluminense, tal. Aí beleza, entendeu? Eu acho que é uma questão, um fundo de tricolores ilustres com um percentual. Isso seria uma coisa aceitável. Os outros que não está em vigor ainda, não foi aprovado no Fluminense ainda, né? Então eu acho que tem um caminho aí. Agora, o que dá para concluir muito depois desse programa é que não dá para ficar parado, não dá para ficar tocando de lado, que é a sua expressão. Sim. Não dá para ficar enxugando o gelo. Quanto mais o São Paulo ficar tocando de lado, assim, ficou claro também que seja qual for o lado da candidatura na eleição de São Paulo, situação, oposição, quem for vai ter que vir com um projeto de transformação de São Paulo em SAF de algum formato. Acho que isso já está contratado. Exatamente. Assim. Eu concordo que qualquer um que vai colocar isso na conversa. O Adriel José fala: o que é pior, Rui Costa sair antes ou depois da janela de transferência? Para mim, depois. Por incrível que pareça, eu vou parecer a oposição aí que votou no ontem, mas vou ser pragmático. Para mim é melhor que ele saia no fim do ano. Agora é a hora que acabar a temporada. Eu acho que a gente tem um... Pois é, eu já discuti isso bastante com o meu colega Gabriel Sá. E ele acha que nesse período parado tal, seria o melhor para fazer a troca. Eu falei, mas é nesse momento, nesse dia que nós estamos gravando, que os jogadores estão sendo negociados, que o Rui Costa está negociando jogadores na janela e tudo mais. Acho que tem um risco extra com a saída do Rui Costa nesse momento, se ela vier a acontecer. Que é a intermediação da volta do Dorival. Eu não vejo ninguém. O Dorival saíram todas as pessoas da outra, sim, né, da outra contratação do Dorival, fora o Rui Costa. Então o meu temor é que o técnico desmobilize. Se ele não tiver alguém, já não tem dinheiro, tem uma puta crise, a torcida tá contra. Então acho o que poderia acontecer, e aí é uma ideia de alguns outros São Paulinos, trazer alguém para o departamento de futebol, um abnegado por 6 meses, pode ser do clube mesmo, o estilo, perfil Marco Aurélio Cunha, que talvez não aceitasse ele mesmo, para colocar a cara e tirar o protagonismo do Rui Costa. Entende? Que o Rui Costa volte a ser, nesses últimos meses, apenas um negociador, sem ter autonomia para tomar decisões como demitir o Crespo. Sim. É uma possibilidade. Agora ele toparia também, né? Sei lá. Não sei. Ele já não tem mais muito a perder, né? Porque ele vai sair no fim do ano, então agora ele vai pôr o dedo na mão dele. O Fabrício Garrido pergunta: a ex-oposição perdeu ou ganhou força contra a Macis no caso ontem? Contra o Macis ela ganhou força, mas ela perdeu força junto à torcida, junto à comunidade. Então, né, toda a comunidade, toda a comunidade organizada, toda a torcida. É impressionante como esse negócio de SAF deu um salto, a mais ainda depois da história do outro. Perfeito. Deu um salto, porque falou: não tem jeito, agora é SAF, gente, não dá. Perfeito. E na verdade é bom a gente esclarecer que o Tricolaços da quarta-feira, com o Rodrigo Castro, que repercutiu bastante pós votação do outro, ele tinha sido marcado sem que a gente imaginasse que fosse acontecer aquilo com o outro. Então ele caiu como uma luva. Perfeito. Todo mundo estava falando disso. Isso. Depois da situação do outro, e ali eu acho que o Castro deixou ainda mais viva essa possibilidade da adoção de uma SAF por parte do São Paulo. Thiago Gonçalves: toda essa política dentro do clube é confusa.
podem separar o joio do trigo? Então, essa é uma conversa que a gente tem bastante, e porque, como diz bem o Arnaldo, nem todo Congresso Nacional é ruim. Você não vai fechar o Congresso porque tem muito ladrão lá dentro. Você não vai eliminar todo mundo. Você tem que separar os bons dos ruins. Eu acho que tem gente boa ali. Até mesmo essa turma da oposição são caras mais arejados, o Forjaz, o Dauri e tudo mais, em que pese essa posição que tomaram agora com relação ao ontem. É outro tipo de... São caras que querem transformar, querem mudar o São Paulo. Inclusive muitos são hoje mais abertos à questão da SAF, por exemplo. Então dá para separar o joio do trigo. Só que nesse cenário atual, com essa composição, com esse formato das coisas, é difícil separar. Sim. Aí você tem medidas como olha, eu preciso votar a favor do ontem porque é menos pior do que eu votar contra nessa circunstância. Então é difícil separar, mas dá para separar. Não é todo mundo que... Não é, dos 260 conselheiros, não são 260 pilantras que estão lá. Ou incapazes. É isso que eu penso. Sim, acrescento uma questão. Eu acho que o torcedor, no geral, exausto torcedor de São Paulo, ele, na espera de uma melhora do clube, do time, ele não me parece disposto a compreender e aceitar o jogo político. Sim. Muitas vezes é necessário. A oposição está fazendo uma coisa que, como numa outra esfera, ela está compondo forças para depois, talvez de décadas, ganhar uma eleição e aí colocar um método. E acho que ela será cobrada se ela ganhar, para reformas, projeto de SAF, um monte de coisa. Sem dúvida. Só que o meio para se chegar a essa vitória e a esse modelo, essas novas propostas, é compor para ganhar a eleição. E muita gente não aceita, não gosta, não entende, não quer esse tipo de atividade política. É super comum, mas tem o torcedor, ele prefere um clube, e aí tá, né? Vamos pegar o exemplo bem sucedido, do Palmeiras. Não é que não exista mais a composição. Aliás, se não existisse a Leila, não seria presidente do Palmeiras, né? Sim. Ela precisou um padrinho político, comprar. Eu não estou dizendo comprar, é um modo figurativo, né? Não estou dizendo botar grana, espero que não. Mas comprar a maioria para se tornar presidente do Palmeiras, e hoje ela governa também para eles no clube social e sufoca as vozes. Ela faz política também. Sim. Né? Só que de um jeito rolo compressor. Rolo compressor, né? Chegou chegando. Só que no São Paulo não tem ninguém com essa força. Não tem. Sobretudo financeira. De chegar chegando, eu vou botar um patrocínio aqui de tal. Eu vou patrocinar a Mancha Verde. O rolo não tem ninguém assim. Da Leila deve-se simplesmente ao fato dela ter muito dinheiro. Sim, também. Exatamente. Né? Então, exatamente. Agora, sobre isso, tem uma questão. É claro que, evidentemente, muitos torcedores não engolem essa composição que a gente está falando aqui, que na política muitas vezes é necessária. E tem outro ponto, que foi para mim colocado pelo Rodrigo Castro muito claramente. O tempo da política é muito tempo pro tempo que o São Paulo está perdendo no lugar que ele está. Isso para mim vira definitivo. Nós vamos votar no ontem agora para chegar no fim do ano a gente tentar ganhar. E se a gente tentar ganhar, a gente vai tentar compor com não sei o quê, para conseguir aprovar não sei o quê. O São Paulo não tem mais esse tempo. É o que me parece. Eu concordo. 6 meses para a eleição já me parece muito tempo. Isso. Esse ano está sendo trágico para o São Paulo em termos de receita. Vai ser o pior ano da história do São Paulo também em termos econômicos. Vai agravar a dívida. O terreno esportivo está frágil. Ainda há ameaça de rebaixamento. Mas assim, se o São Paulo conseguir sobreviver a 6 meses esportivamente enquanto clube, o próximo presidente que seja, ele tem que vir com um pacotaço. Senão fudeu. Exatamente. Um pacotaço de medidas, reforma estatutária, parceiros financeiros, projetos de Estado. O cara tem que vir tem que ser com
Não adianta, olha, como você falou, olha, vamos lá melhorar aqui, depois eu penso lá. Um passo de cada vez, não vai adiantar. E acho que isso ficou claro, tá ficando cada vez mais claro, né? Em todos os aspectos. Contrariando a história. Olha, mas. Contrariando a história. Bom, Maurício, Domingos Duarte, hein? Zagueiro português, nascido em Cascais, 1,92 m, 31 anos e está no Getafe. E aí, hein? Esse negócio de trazer jogador da Liga Espanhola aí, às vezes dá ruim, né? Tipo, eu lembro do Juanfran, lembra? Que era o parça do Daniel Alves lá. Eu sou defensor do Juanfran, viu? Eu acho que ele fez uma passagem digna. Ah, digna. O Juanfran tinha muito mais nome, né, do que o Domingos Duarte. Né? O Juanfran, Atlético de Madrid, certo, passagem, né, muita presença na seleção espanhola. Olha, gente, eu não posso falar muita coisa sobre Domingos Duarte, eu não conheço esse zagueiro, acho que isso é fruto aí do scout, mas oportunidade é essa realidade que a gente tem no São Paulo. Então é preciso confiar, porque tem gente trabalhando aí e estudando possibilidades. É um zagueiro destro, o São Paulo precisa de um zagueiro e precisa que ele seja destro. E ele vem, a gente está vendo aí, passou por alguns Sporting, fez sua base no Sporting, né? E tem uma trajetória também na seleção portuguesa. É um zagueiro alto, aí tem 1,92 m, São Paulo precisa elevar a altura da sua zaga, a bola aérea defensiva está muito ruim. Mais do que isso, eu não posso dizer. Agora, eu dou um voto de confiança, não posso chegar e fazer, eu acho que a gente não deve pichar, dada a situação do São Paulo, antes de ver o sujeito jogar. Tomara que seja menos um Jamal Lewis e Santiago Longo, e que seja mais quem, hein? Quem que o Sabino, que veio desacreditado, né? Veio sem nome. Marcos Antônio, talvez? Tomara. Não, o São Paulo já acertou com veteranos, né? Então, São Paulo já acertou 31 com alguns anos, veteranos. acho que para o zagueiro é uma idade que ainda está no auge. Agora vai muito também, eu falei da 32 Vitor Sá, claro, eu gostaria que o São Paulo baixasse a sua média de idade, mas veja o que joga o Bruno Henrique aí com 35, 36 anos, né? Um cara que se cuida fisicamente. Agora, um zagueiro com 31, eu acho que ainda está vivendo anos de auge aí da carreira. É isso, mais do que isso não posso dizer. O pessoal só fica meio preocupado, né, com a questão dos contratos longos, né? 3 anos e meio, é isso o que o São Paulo está pensando em fechar com o Sá, ou... Com o Vitor Sá será o contrato até 2029, então 3 anos e meio, e com o Domingos Duarte estão conversando, é um desejo do staff, São Paulo está tentando alinhar também por um contrato de 3 anos, aí seria até o meio do ano de 29. Como diria o economista liberal Milton Friedman, Maurício, em seu livro homônimo de 1975, homônimo porque eu vou dar a frase agora, não existe almoço grátis, ou seja, o São Paulo vai para algum lado. Se não tem dinheiro, ou é jogador mais veterano, ou é jogador com contrato longo, né? Porque temos que ceder. Agora, Alex, me desculpa se na sua introdução você mencionou isso, mas é que eu acabei perdendo, mas o Igor aqui está mencionando no Cédric Soares, né? A gente sabe como é que o São Paulo chegou no Cédric. Foi, né, uma sugestão ali, né, quase uma, não vamos falar contrapartida, né, mas do Juliano Bertolucci, que era o empresário do Oscar, que tinha acabado de fechar o Oscar, falou, São Paulo, você está precisando do lateral? Aqui tem um cara aqui que eu trabalho, e aí, topa, não sei o quê. E eu acho que, para um primeiro momento, né, com um Igor Vinícius ali meio errático, né, tanto é que já saiu e tal, foi uma boa, mas acabamos até renovando com o Cédric além da conta. Como é que chegou no São Paulo o nome do Domingos Duarte? Foi o scout? Foi a sugestão de algum empresário também? Você tem alguma informação nesse sentido? As duas coisas. Por quê? O Domingos Duarte ele foi pela primeira vez oferecido ao Flamengo em 24, antes da chegada do Léo Ortiz. O Domingos Duarte ele é muito amigo e fez dupla de zaga, e por isso tem essa amizade, com o Pablo Mari,
que eles fizeram dupla lembro. lá quando eles estavam na segunda divisão do Deportivo La Coruña. Foi ali que o Flamengo foi e pensou esse nome. E aí o Flamengo também já tinha no seu scout o Domingos Duarte, e em 2024 ele foi oferecido para o Flamengo, acabou não fechando. Depois também, no ano passado, o nome foi sugerido para o Vasco. Então aí o São Paulo, já sabendo que era um nome perambulando, também acionou o seu scout para analisar esse nome. É um nome que está lá sendo estudado já há um bom tempo. Só que aí, entre esse estudo e o São Paulo, as características do Domingos Duarte é o que exatamente o São Paulo queria buscar. Alto, forte na bola aérea ofensiva e defensiva, e zagueiro com saída de bola em passe curto. São essas características que o São Paulo buscava. E aí, também, com o scout analisando e também sendo um nome oferecido, o São Paulo meio que conseguiu encontrar os dois consensos. Um caso, até uma pessoa do São Paulo me falou, que é o caso parecido do Marcos Antônio. Marcos Antônio tinha sido oferecido, o scout já analisava o Marcos Antônio há um tempo, foi uma indicação do scout, só que aí também surgiu essa oportunidade através de um oferecimento. Aí, poxa, esse nome, o scout já tinha falado sobre isso, vamos ver essa situação. Então foi um cenário parecido aí do scout já analisando, mas que ele também foi oferecido. Ele já é um nome que vem sendo oferecido para o futebol brasileiro há um tempo, e ele é importante porque, na visão do Domingos Duarte, essa vinda para o futebol brasileiro, para uma equipe grande, pode ser uma mudança de chave para a carreira dele. Por quê? Hoje, no mercado que ele tem, ele só tem esse mercado. Getafe, Granada, esse mercado de times médios para brigar contra o rebaixamento ou para ficar ali numa parte mediana das competições europeias. E o Pablo Mari é visto como um exemplo por conta disso. O Pablo Mari também estava numa situação estagnada na carreira, ele vem para o Flamengo, é competitivo, sai desse marasmo de só ficar brigando por competição, por brigar, vem para o São Paulo em tese para conquistar títulos. O próprio Rui Costa acredita que o São Paulo pode conquistar títulos ainda esse ano, para talvez ter essa mudança, para que daqui a pouco ele possa ir para um mercado diferente, porque o Pablo Mari saiu do Flamengo para ir para o Arsenal. Então já teve essa mudança, teve esse ponto de inflexão dentro da sua carreira. Então seria mais ou menos também o que está pensando o Domingos Duarte nessa parada. Arboleda, sim. Outra coisa que tá rolando no São Paulo é que o Dorival Júnior ele promoveu o André Silva, a reserva direta do Luciano. E isso é uma promoção, porque ele virou volante, ele virou meia também. Não ficando preso num sistema tático de ter que ser o reserva do Caleri, hoje o André Silva vira um coringa nas mãos de Dorival, que é o novo Alisson, né? Que era um coringa na mão de Dorival, virou segundo volante e campeão. E agora, o André Silva, ele é o cara que saiu o Caleri, põe o André Silva, saiu o Luciano, coloca o André Silva, ele passa a ser um coringa na mão de Dorival, basta saber se ele vai conseguir entregar em campo. Lá no River Plate, mudando um pouquinho de país, cruzando, Neymar, não tem Neymar, né? Cruzando ali, ó, Foz do Iguaçu, cruzando para a Argentina ali, passou a fronteira do Paraná ali, você vai para a Argentina, onde River Plate está agora rescindindo seu contrato de maneira amigável, um comum acordo com o Quinteiro. O Quinteiro é um jogador que, pra quem não se lembra, ele é um colombiano que bate com a perna esquerda, brilhou pra caramba em vários times, na seleção da Colômbia também, brilhou no Racing, recentemente eliminando o Corinthians de uma Sul-Americana. Ele esteve agora no River Plate e ele teve ali, junto com todos os jogadores, uma crise da instituição. Pra quem não se lembra, a torcida do River Plate recentemente ela vaiava todos, sem exceção, todos os jogadores, e poupava apenas Marcelo Galhardo, o técnico. Marcelo Galhardo acaba de ser demitido, tem uns meses isso, mas ele acaba de ser demitido, ele foi demitido do River Plate, que tentou reconciliar com os jogadores, e reconciliou com vários. O que aconteceu é que o Quinteiro, ele acabou ficando meio de escanteio. A parte técnica do Quinteiro, aprimoradaça. A parte física dele ser aquele cara da entrega, aquele cara de realmente ele fazer e acontecer correndo. Fisicamente, ele nunca foi esse cara, quanto mais agora, aos 33 anos. Então, o que tá rolando? O River Plate, com o novo técnico, estaria descontente com o Quinteiro e colocou ele no banco porque falta a entrega física dele. O Quinteiro, por sua vez, que não é qualquer um, é um cara de nome, é um cara de valor de mercado, é um cara que sabe da sua qualidade técnica, que ele consegue ganhar jogos sozinho de vez em quando.
ficou descontente e pediu para ser negociado, pediu para sair, para rescindir o contrato. O River Plate não rescindiu ainda, mas já deu start. Eu tava acompanhando um setorista gigantesco que faz o que eu faço aqui, ele faz a cobertura do River Plate. E lá ele tava assim, totalmente cabisbaixo e descontente. Nossa, ele chama de Fernando, né, que é o Juan Fernando Quinteiro. O Fernando vai embora, o Fernando é um craque, o Fernando é abençoado, o Fernando joga bola, o Fernando é diferenciado, não podia chegar nesse ponto e tal. E ele leva pra esse lado que eu tô falando aqui. Independente do cara não ter aquela parte de entrega física, a parte tática tão exageradamente boa quando o time do River Plate não tem a bola, mas quando tem a bola e coloca a bola no pé do Quinteiro, o jogo é diferenciado, o toque é de efeito, o gol é de craque. Então ele vai ficar disponível agora no mercado de comum acordo com o River Plate, segundo a informação que vem da Argentina. Ele ficando livre no mercado, surge um rumor, páginas de São Paulinos colocando que o São Paulo tem a oportunidade de trazer o Juan Fernando Quinteiro pra cá agora. O São Paulo venceu o Clube Vital por 7-0 na manhã do último sábado no CFA Laudo Natel em Cotia pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Sub-17. O destaque da partida foi Gustavo Zabarelli, que marcou 2 vezes. O atacante abriu o placar logo no início do jogo e voltou a balançar as redes na goleada tricolor. No final do ano passado, o Diário Esporte da Espanha publicou que o Barcelona já estava atento aos passos de Zabarelli na base tricolor. O São Paulo firmou o primeiro contrato profissional do jovem jogador em julho de 2025 com validade até 30 de maio de 2028. Zabarelli, vale destacar, tem cidadania italiana, fato que facilitaria uma futura transferência ao futebol europeu. A multa para o exterior fixada em 60 milhões de euros, cerca de 358 milhões de reais. Gustavo Zabarelli é considerado uma das principais promessas das categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Nascido em 2009, ele atua principalmente como meia armador, o tradicional camisa 10, mas também pode jogar pelos lados do ataque, graças à sua boa técnica, visão de jogo e capacidade de criar oportunidades. O talento de Zabarelli não passou despercebido. Além do Barcelona, outros clubes europeus monitoram o jovem atleta. Porto, Inter de Milão e Milan já foram citados entre os observadores de sua evolução. Além disso, ele está sendo monitorado pela Federação Italiana e pode futuramente se tornar elegível para representar a Itália nas categorias de base. Os outros gols da partida foram marcados por Carlos também 2 vezes, Nicolas Francisco e Cauã Daniel, além de um gol contra. O próximo compromisso do São Paulo será na terça-feira às 15 horas contra o Flamengo em Cotia pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.